Ok, a gente tem pessoas que não leram, pessoas que começaram e não concluíram, e pessoas também que já leram e acho que vão ter oportunidade de fazer perguntas, questionamentos, ou até mesmo, se quiserem comentar, a gente terá espaço aqui para comentários, então acho que é bacana. Eu preparei o material que daqui a pouco eu vou começar a compartilhar com vocês. Gostaria também de perguntar aqui quem já participou de um grupo de estudo. A próxima pergunta que vocês devem estar visualizando no link que eu mandei há pouco. Bom, fico feliz que tem bastante gente que já tenha participado. Acho que vocês também, essas pessoas que já participaram, vão ter oportunidade de ajudar nós também e contribuir. Quem não participou também, É, acho que vai ter uma oportunidade muito rica aí de viver essa experiência, principalmente a partir das obras de André Luiz. E só para alinhamento de expectativa, né? Eu gostaria que vocês expusessem uma palavra, ou em poucas palavras, qual que é a expectativa de vocês em relação a esse estudo, o que vocês esperam. Que bom, a gente, grande parte aqui é aprendizado, trocar experiência, além da leitura propriamente dita. É, isso vai ser o tema que a gente vai abordar logo no começo, né, agregar novos conhecimentos. Então, acho que o mais importante aqui é que todo mundo esteja aberto a aprender, né? Nem eu aqui como moderador ou condutor da nossa conversa, do nosso estudo, de forma alguma eu sei mais que vocês. Eu só estou aqui dedicando meu tempo para buscar trazer o conhecimento de uma forma mais estruturada, de uma forma, claro, respeitando também o que está nos livros, o que estão nas obras espíritas, que não apenas o nosso lar. Então, eu fico feliz que todo mundo esteja aqui aberto ao aprendizado. E deixa eu. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu vou, já já eu vou mutar todo mundo. Deixa eu só mexer nos controles aqui. Pronto. Eu temporariamente deixei, na verdade, removi a permissão das pessoas tirarem do mudo, mas daqui a pouco também, em determinados momentos, eu vou liberar a questão do microfone para que vocês façam perguntas. Caso vocês já queiram fazer alguma pergunta agora no início, eu também estou deixando aqui o espaço. Se quiserem, seja no chat ou seja pela própria ferramenta que eu mandei o link, quiserem fazer pergunta, podem ficar à vontade, porque aí, avançando, eu quero partir para os nossos combinados, né, para que a gente possa tirar o maior proveito desse estudo que a gente vai fazer, não apenas do nosso lar, mas depois
na sequência os mensageiros, missionários da luz. Então, para que ao longo desse tempo que a gente vai dedicar aos estudos das obras do André Luiz, a gente possa ter aí um convívio harmonioso, respeitoso. Então, eu acho que é importante a gente ter alguns combinados, né? Porque a gente está em um grupo, então a gente precisa aí ter um respeito, né? E uma harmonização conjunta. Por isso que já já eu vou compartilhar já a apresentação. Então, show. Pronto. Eu comecei a compartilhar a tela. Eu gostaria só de uma confirmação de vocês, pode ser pelo chat, ok? Para que a gente possa evoluir aqui. Basicamente, né, a gente vai começar a estudar a primeira obra de André Luiz, que é Nosso Lar, e eu gostaria de trazer, como eu falei, alguns combinados para que a gente consiga manter a ordem, a harmonia, né? Porque terá interação, terá participação, e aí eu gostaria de trazer alguns pontos. É, o estudo, ele é voluntário e participativo, então que a gente busque, todos nós aqui, essa comunhão de ideias e sentimentos. Então existirão esses momentos para perguntas e comentários. Como se trata de um grupo de estudo e as obras, a gente sabe que tem aí caráter espírita, e a gente tem essa questão também da espiritualidade. A gente deve tratar com seriedade, concentração e silêncio respeitoso, principalmente quando as pessoas estiverem fazendo perguntas, porque o microfone estará aberto, então deixar um ao outro fazer aí o devido comentário, devida pergunta, que a gente tenha benevolência recíproca, né? A gente seja tolerante um com o outro, como eu falei, eu não sou detentor aí de mais conhecimento que nenhum de vocês, eu só estou aqui para moderar e levar adiante o grupo, então que a gente possa ter aí demonstração de afeto e estima quando outro perguntar ou comentar, e que, como eu já tinha perguntado e fico feliz que todos já comentaram, todos estão abertos ao aprendizado, é justamente isso, né, que quando a gente vai fazer um grupo de estudo, ainda mais pelo caráter desse, especificamente que a gente está falando das obras de André Luiz, que a gente busque essa instrução a partir dos ensinamentos dos espíritos bons, espíritos superiores que trouxeram, né, nas obras de André Luiz grandes lições para que a gente possa aproveitar. E, de forma alguma, que alguém, né, digamos, a gente sempre tem que passar pelo crivo da razão, qualquer comentário, pergunta que seja feito, né, então acho que isso é importante. De forma alguma também, como eu falei, deve existir desrespeito aqui no grupo. Então, o meu único desejo mesmo é que a gente possa realmente ser útil uns aos outros. E como vocês bem falaram, né, já responderam, a questão, isso não é da obra Nosso Lar, mas Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, melhorar para progredir, eis a senha da evolução. E eu gostaria de começar propriamente sobre o Nosso Lar, trazendo uma citação, né? Então, quem tem o livro, ou se não tem, pretende adquirir, mas eu preferi começar. Essa frase, ela está logo no início do livro, né, na capa, se vocês checarem, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E extraído, né, do capítulo 26, da página 147, que é justamente. A gente vai chegar lá. Hoje
a gente provavelmente vai conseguir chegar até a página, até o capítulo 26. Por isso que a gente também vai dividir aí o estudo em mais de um encontro. Mas essa frase, ela diz respeito justamente ao momento que André Luiz tem a permissão, a autorização é, dos, dos benfeitores para ele começar a trabalhar em nosso lar. Até aquele momento, ele não tinha permissão, ele estava só observando, estava aprendendo, ele estava realmente, digamos, passando num processo de autoconhecimento, autoaceitação, dele estar no mundo espiritual e não estar mais no mundo terrestre. Então, eu acho que essa é uma provocação também que a gente deve fazer para nós todos os dias, né? À medida que a gente aprende, à medida que a gente vai aprender uns com os outros, que a gente, quando a gente está pronto, né? As coisas começam a aparecer, aí cabe a nós, a partir do nosso livre-arbítrio, é, fazer ou não, né? Então, mas os chamados, eles sempre aparecem. E, avançando, eu gostaria de trazer a mensagem de André Luiz, né, que também está logo no início do livro, logo após o prefácio de Emmanuel, logo após a mensagem de Emmanuel, quando Emmanuel nos apresenta André Luiz como o nosso novo amigo, o nosso novo irmão na eternidade. Então, que a gente também possa considerar André Luiz, não apenas André Luiz, mas tudo o que ele traz, todos os ensinamentos de Clarencio, Veneranda, Genésio, todas as entidades, todos os espíritos amigos, que a gente possa aprender com eles, mas que consideremos, é claro, o André Luiz como um novo amigo. E na mensagem de André Luiz, logo no início, na página 13, ele traz essa questão, né, que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. E antes de avançar, eu faço um paralelo aqui. Vocês devem estar vendo P149, P153, é a pergunta 149 e a pergunta 153 do Livro dos Espíritos. Eu achei conveniente trazer essas duas perguntas para clarificar, né? Então, a pergunta 149 que Allan Kardec faz, em que se transforma a alma no instante da morte, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, aqui já tem uma lição, né? A partir do que próprio André Luiz, a vida é fonte eterna. A vida que a gente tem que considerar não é a nossa vida aqui na Terra, é a nossa vida espiritual. Ela sim é eterna, e a gente tem que buscar aí a nossa evolução espiritual mais que a nossa evolução aqui na Terra. A pergunta 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? Exatamente relacionado à citação, né, que André Luiz traz, é a vida do espírito, que é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Ou seja, qual que é a nossa real pátria? É a pátria espiritual, e aqui na Terra a gente está usufruindo das condições materiais que nós temos. E ainda, André Luiz traz nessa mensagem: a alma percorre caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. O que André Luiz está fazendo aqui é uma comparação, é uma metáfora. Comparar a vida como um rio, né? Como os rios, na verdade. Então, assim como a gente tem diferentes caminhos, os rios também. A gente tem vários rios que acabam desaguando, né, no oceano. E o oceano eterno da sabedoria é a nossa pátria espiritual. E André Luiz traz, né, de uma forma muito linda, que é quase que um poema, né? Uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo,
uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então, cabe a reflexão, né? A partir do momento que a gente entende que a nossa vida é eterna, porque a gente está falando da vida espiritual, é, quantos retornos à Terra para nós vivermos, para nós buscarmos essa evolução, nós teremos que passar ainda, né? Então, é uma reflexão aí para todo mundo, para que a gente possa caminhar na nossa reforma íntima. Também gostaria de abrir aqui, nesse momento, para perguntas, comentários. Eu vou até liberar novamente a questão do microfone para que todos possam trazer algum comentário, alguma pergunta sobre essa passagem, para a gente poder dar sequência. Eu já habilitei aqui, se não, caso é, ninguém tenha nenhuma pergunta por agora, eu vou dar sequência também. Eu tava vendo isso. Obrigado, Valéria, por falar aqui. Estranho, não estarem conseguindo entrar, porque tá liberado, né? Se alguém que está aqui também. Ah, obrigado. Obrigado, amor. Se alguém teve alguma dificuldade e puder orientar também no grupo do Instagram, tem algumas pessoas que não estavam conseguindo entrar também. É, dando sequência. Ana, você ia falar alguma coisa? Bom, dando sequência, é, André Luiz também nos traz, né, uma passagem, e o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Então a gente sabe, né, que às vezes é falado que morri e não tenho não tenho que me preocupar, né, com após a morte, mas na verdade o que André Luiz nos ensina são toda a beleza, né, toda a questão de como a vida continua após a nossa morte carnal. E ele fala, ai por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos dos espíritos. E que o Senhor nos abençoe durante todo esse nosso estudo. Avançando aqui, eu gostaria só de fazer um parênteses, né, apresentar André Luiz, para, como eu sei que tem pessoas que não leram, André Luiz, ele e só um parênteses, eu já mencionei que na última encarnação, reencarnação de André Luiz, ele foi Carlos Chagas, porém, aqui no livro, é, ele fez uma mistura tanto da sua última reencarnação como Carlos Chagas, como da sua penúltima. A sua penúltima não foi revelada, mas ele mistura, né? Esses fatos e dados. Quando ele relata no Nosso Lar, ele traz, né, que ele era filho de pais generosos, ele tinha conquistado os títulos universitários, né, médico, é, sem grande sacrifício. Boa parte do seu tempo da mocidade da sua juventude, ele tinha aí gozado dos vícios, tanto em relação ao abuso do álcool, como também a questões da ordem sexual. Ele, na sua passagem também, ele tivera filhos, ele foi um médico renomado, ele tinha também uma tranquilidade econômica do grupo familiar, tanto os pais dele deram uma excelente
uma excelente condição de vida, como ele também pôde dar para a família dele. Só que quando ele desencarna, ele começa realmente perceber, fazer esse exame de consciência, que a gente deveria fazer o exame de consciência todos os dias, né? Ao deitar, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de tão bom, como eu posso fazer melhor amanhã. Então, ele deixou para fazer essa autoexaminação quando ele veio a desencarnar. E aí ele traz, né, que algo fazia ele experimentar essa noção de tempo perdido com a consciência dele acusando ele, né? Então, inclusive em uma das passagens, né, ele fala, justamente a gente vai passar por ela, né, que quando ele desencarna, ele vê que a maior verdade é que ele se encontrou com a consciência dele, né, com tudo que ele tinha feito e com tudo que Boa ele tinha noite. deixado de fazer. Vamos É, dormir com o papai, meu? deixa eu Vamos? só mutar aqui, pronto. É, ele não tinha avaliado também a generosidade e sacrifícios tanto que seus pais e sua família aí tinha feito, e ele, na verdade, estava só considerando, né, a própria vida dele, o próprio orgulho dele. E ele até traz aí uma citação, né, na página 20, ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Então, essa provocação de André Luiz é muito linda, porque ele, né, em uma das suas reencarnações, ele ficou 8 anos no umbral. Então, assim, a gente vai passar por essa etapa aqui. E ele ficou realmente desesperançoso, aterrorizado. Isso tudo tinha sido consequência do quê? Do que ele fez e deixou de fazer, né? Quando ele estava encarnado. Então, é, esse é o contexto do André Luiz. E chegando aqui no primeiro capítulo, né? Em que se chama Zonas Inferiores. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar fazer com que a gente chegue, né, até o capítulo 15. Isso dá aproximadamente a página 100. Então a gente vai cobrir um terço da obra. Essa é a minha pretensão, mas caso a gente não consiga, também não tem problema. A gente pode também complementar isso, se tiver necessidade também de fazer mais um encontro, a gente pode fazer, não tem problema algum. Que inicialmente é previsto 2 encontros para a obra do nosso lar, mas a gente pode estender, não tem problema algum. Isso é, como eu falei, o principal objetivo aqui é que a gente possa aí aprender um com o outro e todo mundo possa fazer as devidas perguntas e questionamentos. Nesse primeiro capítulo, André Luiz traz, né, logo na abertura, ele estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Isso André Luiz já relata a dificuldade de respiração dele. Por quê? Porque ele estava no umbral. E umbral, ele não é um local físico, né? Ele, na verdade, não é tal como algumas pessoas acham ou podem comparar com o inferno, não é. É uma questão de uma zona aí de vibração, e a gente vai também chegar na explicação disso. Quando André Luiz se encontrava no umbral, ele sentia um medo terrível, ele se sentia horrorizado, né? É, em todos os momentos, a Luísa até mencionou, existe muita confusão entre o inferno e o umbral. Daqui a pouco a gente vai clarificar, né?
Ele gritava como louco, ouvia gargalhadas sinistras, então ele ouvia outros espíritos infelizes gritando suicida, suicida, e ele não entendia, né? Então isso fica claro tanto no livro como quem assistiu o filme Nosso Lar. Ele implorava por piedade, mas logo que ele implorava, ele ouvia outros espíritos também clamando e gritando, né? Então, nesse contexto de terror, André Luiz não conseguia concatenar, né, ideias, ele não conseguia pensar, né? E tudo que vinha na mente dele, né, eram formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas. Então, é relatado também no livro que de tempo em tempo ele via manadas de seres animalescos correndo de um lado para o outro. Então, e ele tentava fugir deles. E em minutos raros, né, ele conseguia ter a bênção do sono. É uma paisagem quase totalmente escura, com neblina espessa, e esse pavor consumia, fazendo com que ele não conseguisse raciocinar, né? Então, ele não conseguia concatenar as ideias, nem mesmo para fazer uma oração, nem mesmo para pensar sobre o que ele precisava pensar naquele momento. E chega também um determinado momento que ele começa a pensar, né, sobre as questões religiosas, porque ele também relata no livro, né, que ele lembrava de ter visto o Evangelho, de ter visto, ter participado também de de alguns de algumas questões religiosas, mas ele nunca tinha buscado assiduamente, nunca tinha se importado com isso, e agora nesse momento isso era fundamental para ele, né? Então, o que ele levava em consideração que era a questão filosófica, política e científica, e até mesmo a questão aí dele ser um médico, né, extremamente orgulhoso, extremamente até mesmo egoísta, isso nesse momento era secundário. E ele também traz, né, que chega um momento que ele percebe que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, a manifestação divina ao homem. E aqui também, trazendo, né, o capítulo 2, é o que eu mencionei do que o capítulo 2 ele começa, né, com os outros espíritos que também estavam ali na região do umbral, gritando suicida, suicida, criminoso, infame, e André Luiz ele ficava ele não aceitava, né, porque para ele tinha morrido ali na mesa da Casa da Saúde após 2 cirurgias que ele tinha atravessado no intestino. Então ele não aceitava ser, né, chamado de suicida. Ele ainda estava muito apegado e com percepções e sentimentos, né, que nós, seres humanos, sentimos. Então, sede, fome, ele percebe que a barba dele também crescera, a roupa começava a se romper, né, dado o tempo que ele já estava no umbral. E, como eu já tinha dito, né, então toda essa mistura desse contexto criado pelas vibrações do próprio André Luiz fazia com que ele também se afinizasse com outros seres infelizes que também ficavam atormentando ele e aniquilando qualquer possibilidade de concatenar ideias. Para André Luiz, ele tinha deixado o corpo físico a contragosto, e ele até faz o questionamento no livro, né? Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Na página 23 e 24,
ele traz, né, justamente um momento, né, que ele já estava já praticamente esses 8 anos no umbral. Ele começou de tanto sofrer, de tanto agonizar, de tanto chorar, ele começou a pensar que talvez deveria existir aí um autor da vida, fosse onde fosse. E quando ele começa a pensar nisso, essa ideia começa a confortar o coração dele. E ele mesmo coloca, né? Eu que detestar as religiões no mundo, experimentava a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagra orgulhoso. Senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. E aí ele perde também a noção de quantas horas ele ficou, qual o tempo que ele ficou, né? Literalmente, eu mutei, obrigado, amor. De ele realmente ficar orando aí como uma criança, que ele coloca quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. E é justamente nesse momento que Clarencio, esse velhinho simpático, né, que o próprio André Luiz coloca, né, um velhinho sorriu paternalmente. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E André Luiz pergunta: quem sois, generoso emissário de Deus? Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Prestemos. E aí Clarencio fala para outros dois emissários do nosso lar, prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. E na obra também conta como foi essa remoção numa maca improvisada, mas ele foi amparado não apenas por Clarencio, mas por outros dois trabalhadores do nosso lar nesse momento. E Clarencio fala, né, vamos sem demora, preciso atingir o nosso lar com a presteza possível. Avançando, e uma pergunta que foi feita também ao longo da semana, quando abri caixinhas de perguntas, como que é o Sol, né, no nosso lar, né? Então assim, na verdade, tem uma passagem que é justamente esse capítulo, né? Quando André Luiz ainda, isso quando ele já estava no nosso lar, e ele faz esse questionamento: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro, de que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante. E é esclarecido a ele que ele se encontra nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que ilumina é o mesmo que vivificava ele no corpo físico. O que muda é a percepção, que a percepção visual é muito mais rica, muito mais detalhes, muito mais. É como se a gente vê o sol aqui, a gente já se maravilha com o nascer do sol, com o pôr do sol, então a gente viria ainda mais vivo essas cores aí do sol quando a gente está em outras esferas, tal como o nosso lar. Então, ele conclui: a estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. E, só um parênteses, né, quando ele estava no umbral, ele até tem um momento que ele conta, né, que ele via uma pequena luminosidade, né, mas bem pequena e bem no fundo, justamente porque, né, quando ele estava naquele contexto da projeção mental de todos os seres que se encontravam naquela sintonia, fazia com que, em vez de ter toda essa clareza, essa luminosidade que existe em nosso lar, o nosso lar também, toda essa questão da vegetação, toda a questão que é falada das flores, dos campos,
Tudo isso foi criado a partir da projeção mental dos moradores da colônia Nosso Lar. Então, quando eu mencionei a questão do umbral, o umbral não é que ele existe um lugar físico. Ele está, na verdade, ele é criado pela projeção mental de seres que se afinizam naquela mesma sintonia, naquela mesma vibração. Então, isso acaba acontecendo, né? Principalmente quando a gente não faz nessa, como a gente falou, essa questão da reforma íntima, a gente não busca nos melhorarmos, a gente fica muito apegado ao corpo, muito apegado aos bens materiais, aos bens terrestres, então a gente acaba se afinizando aos prazeres da carne, aos bens materiais, isso nos afasta, né, de qualquer sintonia, de qualquer faixa de vibração aí superior, e a gente começa também, de certa forma, a cultivar o nosso umbral aqui mesmo na Terra. Então, assim, até porque quando vocês lerem e avançarem a leitura, quem ainda não teve oportunidade, o umbral ele é assim, basicamente colado, né, na Terra. Vamos dizer assim, em termos aí de dimensão. Então, ele se encontra muito próximo à Terra, porque é justamente onde confunde-se, né, os nossos pensamentos terrestres de baixa vibração com os pensamentos de baixa vibração dos espíritos já desencarnados. E a Eli até, eu vou olhar aqui no chat, né? Ambos têm a mesma conotação do sofrimento, mas André nos diz que são as pontes que devemos passar e a qualidade da passagem e o tipo de vida que vivemos aqui na Terra que construímos o nosso céu ou inferno. É exatamente isso. Então, assim, tanto o céu como o inferno, como o umbral, eles não têm uma localização específica. Não é que existe a Terra e o inferno fica abaixo da Terra, assim como o céu também não é só porque está acima, não. É só por uma questão de vibração, por uma questão de sintonia de pensamento. E o nosso lar também ele é muito rico, porque não, a gente não vai ver nessa aula, mas veremos para frente, que fala muito claramente que o pensamento é força viva, né? Então a gente precisa realmente orar e vigiar os nossos pensamentos 24 horas por dia, basicamente para que a gente possa evoluir. E avançando, é, também André Luiz começa nesse momento, enquanto ainda estava num complexo hospitalar, que daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais, foi dado, né, para ele água, sopa. Então, ele até fala, né, caldo reconfortante seguido de água muito fresca, portadora de fluidos divinos. Então, assim, os remédios que a gente tem na Terra, que a indústria farmacêutica fabrica, etc., isso tudo, na verdade, não existe, né, no mundo espiritual. O que existe, na verdade, são assim, água, sopa, são questões que, claro, são compostas, claro, de substâncias que buscam a cura, buscam a melhora de quem está sendo tratado, né? Daquele espírito que está sendo tratado. Então, não é a gente no nosso lar, vocês vão ver em nenhuma outra obra de André Luiz também, vocês vão ver que André Luiz relata que tomava remédio diferente que água e sopa, né? Nesse sentido. E também, nesse momento, ele é um momento que no livro chama oração coletiva, e que André Luiz, sem as pessoas perceberem, ele vai escutar essa oração coletiva, né? Em que ele vê, é projetado, na verdade, como se fosse uma grande televisão, né? Mostrando um templo em que tinha um ancião, que é o governador do nosso lar, e outras 72 pessoas que acompanhavam
a contemplação que o governador fazia em direção ao alto, e logo depois dessa contemplação em silêncio, eles começam a cantar, e aí, segundo André Luiz, né, um canto aí de indefinível beleza. E quando eles atingem também um determinado momento desse canto, ele vê também uma projeção de um coração maravilhosamente azul, né, com estrias douradas e uma chuva de flores azuis se derramando sobre todos da colônia Nosso Lar. Então esse era o momento da oração coletiva, também um dos capítulos do Nosso Lar. E André Luiz recebe a visita, né, do Henrique de Luna, que ele era da assistência médica, porque nesse momento ainda André Luiz estava sob cuidado, sob recuperação, e novamente Henrique de Luna afirma para André Luiz: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. André Luiz, inconformado novamente, porque ele ouvia esses gritos no Nosso Lar: suicida, suicida, infame, orgulhoso, ele retruca, né? E Henrique, muito sabiamente, fala também na página 32, que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa de ações praticadas no mundo, ou seja, todo aquele egoísmo, todo aquele orgulho, todas as ações, o abuso do álcool, o desregramento moral de André Luiz fazia com que ele encontrasse naquela condição, né? E ele prossegue: todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Por isso que aqui está um conceito, talvez não tão familiar para todos. Existe o conceito do suicídio indireto, né, suicídio inconsciente, que não é o suicida, não é a pessoa que vai e se suicida com a intenção, né, diretamente de se suicidar, se matar. É a pessoa, né, que conforme os seus hábitos, seus comportamentos na Terra, tamanho desregramento faz com que desenvolva um câncer. Passa a vida inteira fumando. Tudo bem que pode ter pessoas que não desenvolvam um câncer de pulmão, mas a maioria vai vir a desenvolver caso tenha desregramento. Então, assim, existe essa questão, né, do câncer de pulmão, assim como a questão cirrose, o abuso da bebida alcoólica. Então, esse é o suicídio indireto, né? Que a pessoa vai, à medida que ela vai cometendo esses hábitos e comportamentos desregrados durante a sua vida. Então, isso acaba conduzindo. E André encontra-se nessa mesma condição. E aí, também é muito bacana, que a gente vai ver daqui a pouco, que André não é o único nessa situação, né? E Henrique até vai comentar para ele das pessoas que Henrique atende, que tinham outras pessoas na mesma condição. Então, trazido, né? Era verdadeiramente um suicida, perder o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. E passando aqui, aqui é muito bacana também que André Luiz até pergunta, quantos doentes tem aqui nessa ala, né? Aí Henrique até fala que tinha mais de 1.000 doentes espirituais e era um dos menores edifícios do parque hospitalar. Ou seja, tamanha assistência espiritual que é dada, né? Então, em vários momentos vocês vão ver, até a título de curiosidade, a governadoria, né? Que é, digamos, a parte central do Nosso Lar, da onde parte, né? Os seis ministérios. Tem também, só a governadoria tinha 3.000 funcionários, né? 3.000 espíritos que trabalhavam só pela governadoria, né? Então, pela tamanha grandiosidade, né, do Nosso Lar. E Henrique
traz, né, que de 80 enfermos que, aliás, Lisias cuidava, que era o enfermeiro, que diariamente ia ver como estava André, e Lisias fala para André que ele não estava sozinho. Outros 57 se encontravam nas mesmas condições. E também é trazido, esclarecido a André, apesar de toda a beleza, apesar de toda a questão que André Luiz vislumbrava, ele traz que o nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes porque temos o trabalho, porque o Senhor não retirou o pão abençoado do serviço. Então, aqui é explicado também que, né, nosso lar é uma cidade de transição, né? É uma colônia de transição. Então assim, que existem esferas mais altas que propriamente o nosso lar, assim como existem esferas mais baixas, como a gente já falou, do umbral, né? Então assim, e a manutenção, inclusive, no nosso lar, ela passa por, né, por trabalhar, por não se negar ao serviço que é ofertado, independente do serviço. E aqui, né, André também traz uma reflexão. Incontável é o número dos chamados, mas onde os que atendem ao chamado? Ou seja, a gente tem esses chamados todos os dias para nos melhorarmos, edificarmos a nossa existência aqui na Terra, mas a gente continua com as nossas questões, às vezes, no trânsito, de querer enfrentar, de querer xingar, de querer brigar, seja no trânsito, seja em família. Então, quando a gente vai para o conflito, vai para questões que a gente ainda sofre, né, porque ainda temos muito a evoluir, a gente está se distanciando e não está atendendo esse chamado, né, que é buscar realmente o respeito e o convívio fraternal. E aí é trazido também, se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando as algemas de ódio e substituindo por laços sagrados de amor. Ou seja, quanto mais débitos a gente contrai, por mais que a gente desencarne, a gente vai voltar para para basicamente cumprir com esses débitos, né, resolver esses débitos que a gente vai acumulando ao longo da nossa existência. E André também, nesse momento, ele começa a indagar sobre a sua família e Clarencio o adverte. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguimos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Aqui, novamente, como eu já tinha dito, né? Olha como que é importante a questão do pensamento. E o pensamento faz com que a gente vibre em determinada sintonia, que por consequência a gente está se aproximando mais do nosso umbral, quando a gente desencarnar, criando o nosso umbral na Terra, ou chegando, né, mais perto de uma colônia espiritual, tal como o nosso lar, ou outras até mesmo mais evoluídas. E aí ele também perguntou aqui, nosso lar é uma colônia de passagem? Ele tem, assim, não sei se você leu a obra Nosso Lar por completo, ou outras obras, né? Mas especificamente do Nosso Lar, a explicação sobre o Nosso Lar é que há espíritos que estão no nosso lar por opção, que não necessariamente eles deveriam continuar lá. Um caso clássico desse que a gente vai falar é a Veneranda, que ela tinha 1 milhão, mais de 1 milhão na época, né? Mais de 1 milhão de horas trabalhadas em serviço do nosso lar. Então assim, há espíritos no nosso lar que não precisariam estar lá, né? E eles continuam lá e eles continuam fazendo com que a colônia também
evolua, né? Mas a grande maioria, tá? A grande maioria acaba realmente chegando, trabalhando, né, por um determinado momento no nosso lar. Alguns acabam não trabalhando, como vocês vão ver de outro caso, né, da senhora que quando André Luiz vai conversar com Clarencio para que ele comece a trabalhar, a gente vai detalhar esse caso. Uma senhora, ela estava já há 6 anos e tinha cumprido 304 horas. Se você considerar mais ou menos por ano, né, que no mundo espiritual, né, falado na colônia Nosso Lar, que é esperado que as pessoas trabalhem 8 horas. Então, assim, as pessoas até pensam, estou trabalhando 8 horas aqui na Terra, não vou trabalhar no mundo espiritual, vou ficar em cima das nuvens, tocando harpas, isso não existe, né? Então, assim, no Nosso Lar, o recomendado, né, era que as pessoas cumprissem uma jornada de trabalho de 8 horas em serviço do próximo, né? Então, esse exemplo que eu dei, né, dessa senhora, ela tinha trabalhado 304 horas em 6 anos. Ela deveria ter trabalhado pelo menos 60 mil horas, considerando 10 mil horas ano, no mínimo, para cumprir essas 8 horas. Essas 8 horas no ano dariam umas 12 mil horas. E ela cumpriu 304 horas em 6 anos. Então, há, né, no nosso lar, espíritos que acabam sendo chamados para reencarnar, porque ou porque tem débitos a liquidar, ou porque não estavam, digamos assim, fazendo um desserviço para a evolução, né, do nosso lar. Então, essa que é a questão. Tem espíritos que já poderiam estar acima e tem espíritos que são, né, estão em tratamento e acabam retornando para a Terra. Então esse é o ponto. E aqui uma última colocação: o mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nessa casa, atenderá aos seus parentes terrestres. O agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. E daqui a pouquinho eu também vou ver os comentários aqui, também vou abrir para perguntas, tá? E comentários, só para a gente avançar. Eu queria só também ressaltar, né, esse ponto, esse penúltimo parágrafo e esse último parágrafo, para não perder a linha de raciocínio, né? Então, André Luiz continuava perturbado, continuava apegado à sua família e Clarencio, né, trouxe esse conselho que se ele queria a cura espiritual, ele deveria considerar que não existe apenas a família dele na Terra, existe uma família maior, do qual ele faz parte, que é a família universal, né? Então assim, ele deveria pensar que pelo bem maior, pelo bem de todos, que a gente está, né, filho de um mesmo pai, filho de Deus, então assim, que a gente considerasse que existe uma família, que ele considerasse, na verdade, que existe uma família muito maior que a família dele na Terra, e que a família dele na Terra estava amparada por Deus e também pelos amigos espirituais, para que ele não se preocupasse com isso. Aqui no capítulo 7, que ele é falado, né, da questão das explicações de Lisias, também traz uma questão sobre a dor, né? Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para queixar aos que passam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Aqui, então, traz a parte da importância do trabalho. Como eu falei, né, a gente não trabalha apenas aqui na Terra, a gente continua
trabalhando no mundo espiritual, e aqueles que resolvem por não trabalhar, eles acabam, né, estagnando, eles acabam parando a sua evolução, enquanto que aqueles que continuam trabalhando ou optam por fazer o caminho do serviço ao próximo, eles continuam a sua caminhada para a perfeição. E também é trazido que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Então, assim, não adiantava ficar lamentando, adiantava, sim, André se preparar para começar a trabalhar. E uma comparação, né, que também foi perguntado, né, como que é a natureza no nosso lar, a natureza qual que é a diferença em relação à Terra, e André nos esclarece, quase tudo melhorada cópia da Terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se solo de vegetação, grandes árvores, pomares, inclusive André traz para nós que as casas, cada casa tinha flores diferentes, porque a casa também, os jardins das casas são criações também mentais dos próprios moradores. Então, por isso que cada um cultivava, né, a flor que mais se afinizava. E também é trazido, né, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Então, isso não adianta a gente achar que quando a gente for dessa para melhor, né, a gente vai ver situações milagrosas, não. Todo o processo evolutivo implica a gradação, ou seja, um passo de cada vez. É muito falado, né, que a gente não dá saltos, a gente não vai de A a Z, a gente passa A, B, C, D, então a gente vai andando pelo alfabeto inteiro, em vez de pular do A lá pro Z. E como eu já mencionei, há regiões múltiplas para os encarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. A gente tem vários países, a gente tem várias cidades. No plano espiritual também essa comparação é válida, né? Que há diferentes regiões, só que elas dependem da sua sintonia, né? Da sua faixa de vibração e da sua evolução também. André Luiz também achava que ele estava desamparado, né? Porque já tinha passado algumas semanas, ele não tinha recebido nenhuma visita de nenhum familiar ou amigo, e aí também é trazido aqui nesse capítulo que a mãe de André Luiz tem ajudado ele dia e noite, desde a crise que antecipou a vinda dele. A permanência dele por mais de 8 anos consecutivos no umbral, mesmo tendo passado esse tempo, a mãe dele não tinha desanimado, e Clarencio visitava André no umbral frequentemente, mas como vocês, como já foi falado, como vocês sabem, demorou muito tempo para que André Luiz percebesse Clarencio, né? Demorou mais 8 anos, por mais que Clarencio tenha visitado. Ou seja, porque André não estava vibrando, né, na sintonia, ele não acreditava ainda na questão de existir um ser superior, Deus, nesse sentido. Por isso que ele não conseguia também ver Clarencio. E no dia em que você orou com tanta alma, compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não vive em nosso lar, na verdade aqui é a questão da mãe de André, né? A mãe de André já habitava esferas mais altas. E também é reforçado que ela não trabalhava apenas por André, né? Embora aquela questão existia, né, da mãe de André ter sido mãe de André enquanto ele estava na Terra, aqui fica claro, né, que há várias outras
pessoas, né, vários outros espíritos, várias outras famílias que precisam também do amparo. Então, André não tinha atenção exclusiva dela. E uma passagem que é muito linda aqui para a gente pensar é quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. E a realização nobre exige três requisitos. Primeiro, desejar, saber desejar e merecer. E o que isso representa, em outras palavras? Desejar é você ter uma vontade ativa, você ir atrás. Não é só você, eu desejo o quê? Não, você tem que ir atrás, ter essa vontade ativa. Tal como vocês estão tendo, todo mundo está tendo aqui, de aprender. Então, vocês estão buscando essa vontade de uma forma ativa, né? Vocês não estão esperando o conteúdo chegar aí de alguma forma por osmose. Não, vocês estão prestando atenção e participando. Trabalho persistente, ou seja, é realmente buscar a disciplina, ter a disciplina no que é feito e também o merecimento, né? Há questões, né, que a gente passa, vamos dizer assim, 80 anos da nossa vida abusando de tudo que a gente poderia abusar. Não vai ser em um ano que a gente vai conseguir compensar, né, ou merecer tudo que a gente fez de errado durante 80 anos. Não vai ser de 80 para 81 anos que tudo vai mudar. Claro que nunca é tarde, mas assim, essa questão do merecimento justo é justamente sobre uma questão de quem faz mais, quem pratica a caridade genuína, quem faz o bem sem esperar nada em troca, quem faz isso todo dia, quanto mais você fizer, mais você vai se tornar merecedor, e quanto mais você resolver os seus débitos, né, mais você também vai ser merecedor. Então, eu queria abrir também aqui para perguntas. Deixa eu ver se está pronto. Quem quiser pode tirar do mudo, fazer alguma pergunta, alguma consideração, que aí a gente pode depois na sequência evoluir. Eu vou ler os comentários aqui também no chat. É, vou começar aqui, a Ilana trouxe, né, a questão débitos, no qual eu falei, pode ser até pedidos de perdão. Assim, os débitos, eles são, vamos dizer assim, dívidas, né, questões que a gente não resolveu, né, e quando a gente se encontra ainda na Terra ou no mundo espiritual, é, e inclusive no nosso lar tem um exemplo, né? Quando André Luiz encontra uma pessoa que o seu pai tinha cobrado dívida, tinha cobrado questões, esse tipo de débito, digamos assim, não é débito dívida, né? Mas é uma questão que o fato de o pai de André Luiz ter provocado a ruína financeira, pensando nele, pensando nele próprio, né? Em vez de pensar na família que ele estava desamparando, isso é um tipo de débito, né? Então é um tipo de uma dívida que foi contraída, inclusive só foi ser resolvida, né? Quando André Luiz corre atrás, né? Desse que agora me fugiu o nome, né? Ele corre atrás desse espírito amigo e pede desculpas, né? Que não sabia o que estava fazendo naquela época. Então assim, a questão dos débitos pode ser dos mais simples, né? De você ser grosseiro, estúpido com uma pessoa e aquilo ficar amargurando, gerando rancor, gerando mágoa, até uma questão mais séria de quando a gente fala, né? Uma pessoa mata a outra,
isso é um débito em uma outra proporção, né? Então assim, é fundamental, claro, o perdão, porque enquanto o perdão existir, né, a gente vai ter aquela pendência, né, na balança. Então assim, é como se a gente tivesse mil débitos com 1.000 pessoas diferentes, a gente tem que ir eliminando, né? Por isso que a gente fica sempre voltando, que é como é falado no nosso lar, que a gente acaba voltando para resgatar débitos anteriores. Então passa assim por pedidos de perdão. E a Luciana falou aqui, lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso difícil. Essa passagem também se aplica a nós encarnados. Temos cuidado com as lamúrias. É isso mesmo, Luciana. A gente fica nos vitimizando, né? Nos padecendo, reclamando todos os dias, mas a gente tem que agradecer todos os dias de estarmos aqui, termos a oportunidade. Se existe, e esse slide aqui acho que responde bastante, né, desse comentário. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. Ou seja, a dor, ela não é necessariamente a dor física, mas a dor mental, o enfermo mental também. Aquele que está sofrendo, aquele que está com a inveja no coração, aquele que fica olhando para o vizinho a grama do vizinho é mais verde. Então assim, só essa luta, e é uma luta, não é uma luta contra outra pessoa, né? Mas é uma luta íntima, né? De entender por que o vizinho, ou a vizinha, ou o familiar, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a tia, incomoda tanto, né? Então, se a gente está em família, é porque é para a gente também aprender, né? Algumas questões, ou, ou as pessoas aprenderem conosco, né? A gente ajudar a nossa família a evoluir, ou a gente aprender com a nossa família quando a gente tem relacionamentos conflituosos dentro da família. É, deixa eu ver aqui também. Eu já ouvi falar que nosso lar é uma primeira colônia depois do umbral. Assim, há outras colônias espirituais, tal como é mencionado a Alvorada Nova, né, no próprio nosso lar. É, é uma das, né? Tem mais colônias espirituais, como é falado, né? Que existem várias regiões de transição. Nem tudo é sabido, nem tudo é permitido a gente ter conhecimento, né? Então a gente tem conhecimento do nosso lar, mas sim é uma das primeiras, né? Que faz essa questão do tratamento, da recuperação. E é, Jane, essa pergunta eu vou deixar para responder, né, no particular, porque eu vou ter que consultar, né, para poder responder mais apropriadamente, tá? Essa questão sobre obsessão e suicídio consciente, tá? É, Ana, você fez essa questão do. Eu vou sim disponibilizar em PDF, e o exemplo que eu dei de cigarro, o conhecimento que todos se tornam como suicida inconsciente. Exato. A gente, na verdade, é assim, o exemplo do cigarro, eu dei, mas qualquer vício, né, até mesmo, não necessariamente um vício, mas o nosso egoísmo fazendo com que a gente passe por cima dos outros, né? Que a gente fique também, quando a gente passa por cima dos outros, é desleal, briga, vive brigando, a gente vai, na verdade, ficando mal, né? É, chega um determinado momento que a gente começa a ficar mal, pode desenvolver um câncer, pode desenvolver alguma doença que nos afeta fisicamente, por quê? Por causa dos nossos pensamentos, né? Então, o pensamento gera uma emoção,
que gera um sentimento, e se eu rumino esse sentimento, ele se torna uma mágoa, e aquela mágoa começa a ficar cada vez mais incrustada, né, no nosso coração, e aí a gente pode vir a desenvolver aí doenças, e sim, aí nos tornarmos, né, cometermos, né, esse suicídio de uma forma indireta, né? Então acho que esse é um ponto. É, aqui também trazendo, né, a questão, isso já na página 50 do livro Nosso Lar, André Luiz, quando tem a oportunidade, né, de sair, ele relata, né, não havia qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. E, né, ele é falado aqui também já do Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio, ele era basicamente composto para atender os doentes, ouvir as preces, selecionar as preces, preparar as encarnações, que existe, inclusive, isso a gente vai ver mais para frente, existe, inclusive, o planejamento reencarnatório, né? Então, o que que Jackson, quando desencarnar, alguém vai ajudar no planejamento da próxima reencarnação do Jackson, o que que o Jackson vai ter que fazer, onde que ele vai, a família que ele vai, a região que ele vai, então, assim, existe um planejamento reencarnatório que é extremamente complexo, para que a gente novamente possa, né, vir a cumprir, e a gente esteja num contexto familiar para resgatar os débitos, resgatar todas as dívidas que a gente tem para resgatar. Organizam-se as turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. E então o Ministério do Auxílio, ele era justamente para auxiliar, para ajudar, para realmente estar mais próximo, né, do socorro e do amparo à terra. No Nosso Lar é falado, né, trazido que tem 6 ministérios: regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. E cada qual com 12 ministros. Então, quando eu falei lá daqueles 72 espíritos junto do governador na oração coletiva, cada ministério é composto de outros 12 ministros. Então esses 72 era 12 vezes 6, 72 ministros presentes. E o Nosso Lar tem uma organização que começa a partir da governadoria, que é o centro, né, que é uma forma triangular, inclusive. E eu já mencionei, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários, e também é trazido que o governador atual, né, ele já tinha 114 anos à frente do Nosso Lar. Ou seja, e também aqui cabe uma comparação, né? Dificilmente as pessoas vivem mais 100 anos, né? Mas quando a gente olha Nosso Lar aí, tem espíritos aí que estão com muito mais, 200, 300, 400, 500 mil anos ou mais, né? Só a título de curiosidade, né? Jesus, que é o nosso governador planetário, ele tem mais de 3, é informado, né? Que ele tem mais de 3,6 bilhões de anos. Ou seja, Jesus não teve, em termos de vida, só a passagem dele na Terra. Ele já tem aí como espírito mais de 3,6 bilhões de anos. E ele vem trabalhando, né, por nós. Não é há 2.000 anos que ele venha trabalhando por nós. Ele vem trabalhando por nós desde o início da formação da Terra, que ele é o nosso governador planetário. E, e é falado também que os 4 primeiros, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, eles se aproximam mais das esferas terrestres, enquanto os últimos 2 se ligam ao plano superior. Inclusive, na união divina, né, o Ministério da União Divina faz parte, os espíritos, as entidades superiores
mais evoluídas do nosso lar. Isso também é trazido na obra Nosso Lar. Os serviços mais grosseiros estão na regeneração, os mais sublimes na união divina. O pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Novamente, aqui a gente já falei mais de uma vez, né, a importância do pensamento, e a gente também tem a importância de pensamentos, né, de entidades superiores que acabam evoluindo. Então, o Nosso Lar também não foi da noite para o dia que se tornou a colônia que teve inspiração, aprendizado de espíritos superiores de outras colônias, de outras esferas mais altas, que vieram e ajudaram a constituir também o Nosso Lar, né? Então, isso vai ficar claro um pouquinho mais para frente. E aí é trazido também que o Nosso Lar, ele é uma antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. E a título de curiosidade também, é conhecido que o Nosso Lar, só para uma localização geográfica, ele fica acima, né, da cidade, né, do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma referência física. Problemas de alimentação. Aqui, Thalita, eu já vou também, Ilana também já vou entrar nessas questões aí. Só vou concluir esse próximo. Problemas de alimentação. Também isso tinha sido um problema no Nosso Lar. Isso é trazido no capítulo 9, né? Assim, durante muito tempo. E é falado que, assim, levou mais de 100 anos para o Nosso Lar poder, né, se alimentar, como eu falei, à base de sopa e à base de água fluidificada. Não foi da noite para o dia. Teve aí um grande esforço, inclusive, do governador atual, que é trazido por André Luiz, né, que ele teve que comprar, vamos dizer assim, briga no mundo espiritual, né, ele contraiu os conflitos no mundo espiritual, mas pensando, né, e tentando provar que não precisava ter aquelas mesas fartas, que é o que no início eles queriam, né? Eles queriam mesas lautas, bebidas excitantes, tudo pensando, tudo pegando, né, os hábitos que tinham na Terra, tentando trazer para o mundo espiritual, continuando, tentando dar continuidade a esses velhos vícios terrenos. O governador não poupou esforços, inclusive, como eu falei, né, Nosso Lar contou com a ajuda aí de mais de 200 instrutores de uma esfera muito elevada, e eles começaram a espalhar os novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Ou seja, eles passaram só pela respiração também ser uma forma aí de absorver o que era necessário aí para estar bem mentalmente, estar bem fisicamente, espiritualmente, na verdade. Então, só a partir da respiração esse tipo de conhecimento foi trazido, né? Então, para vocês entenderem, e também é falado no Nosso Lar que quanto maior, mais alta é a esfera, ou até mesmo o Ministério da União Divina, que tem entidades superiores das mais elevadas no Nosso Lar, eles tinham muito menor necessidade da alimentação, tal como a gente conhece aqui no planeta Terra, né? E durante 30 anos teve reuniões, providências e atividades, e por mais de 10 vezes teve protesto. Então não é apenas no mundo carnal, na Terra, que a gente vê protesto. Também teve protesto no Nosso Lar. Essa é uma curiosidade. Novamente, apegado a esse fato aí dos vícios terrenos, da alimentação terrena, eles se julgavam, né, que estavam deficientes até realmente conseguir mudar essa condição. E, bom, deixa eu ver aqui também os comentários que foram feitos para responder antes de avançar. É verdade que quando o espírito vai reencarnar, passa por um esquecimento das vidas passadas? Sim. Sim, Ilana, é verdade. O esquecimento é uma bênção divina, inclusive.
Porque, assim, a gente, como eu já falei, né, nós não somos é, espíritos recém-criados, né? A gente já tem uma trajetória, principalmente nós que estamos aqui na Terra. Então a gente já tem uma trajetória, é, e pode ser que 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, eu, Jackson, tenha participado de uma guerra como um general e vitimizado aí milhares de pessoas. Se eu lembrasse e soubesse o que eu fiz, né, quanto que isso iria impactar hoje, né? Se eu soubesse que só 100 anos atrás eu tivesse matado algumas pessoas, o quanto que eu iria vê-las se eu descobrisse quem são elas hoje, como que eu veria elas? Então, é uma bênção divina. Eu dou esse exemplo mais extremista porque ele ajuda a fixar, né? É, mas, assim, é uma questão realmente de a gente esquecer. Acontece que, né, a, algumas pessoas, elas, é permitido, né, a questão de lembrar alguns fatos, algumas memórias do passado, isso é possível sim, é, e assim, em alguns casos, isso é benéfico, você lembrar, né? Você lembrar de algumas coisas, porque aí ajuda você a tratar, ajuda você a curar, né? Aquela questão, ou resolver aquela questão. Mas a maioria não teria maturidade suficiente para lidar, né? Não teria evolução suficiente para lidar com as lembranças do passado. E Thalita, consegues explicar melhor agora para o Rios sobre desejamos muito a diferença entre desejo e vontade? É errado colocar nessa ideia a forma pensamento? Eu posso explicar também em um Rios mais profundo também a diferença entre desejo, mas o que eu quis dizer ali, desejo e vontade ativa, né? Desejar eu posso desejar várias coisas, né? Eu posso desejar que, sei lá, vou mudar de emprego, vou mudar de país, vou mudar de condição e vontade, né? Que eu coloquei ali a vontade ativa, é eu começar a trabalhar por, né? Eu começar a ir em direção a. Então assim, eu apenas desejar, se eu quero mudar de emprego, se eu quero mudar de cidade, se eu quero mudar o que for na minha vida, eu apenas desejar acordar e falar, agora eu quero mudar isso, desejo mudar isso. Se não fizer nada, não vai acontecer, né? A vontade ativa é realmente você trabalhar por, né? Você se esforçar por, né? Então isso que é a questão da vontade. Se é errado colocar nessa ideia a forma pensamento. Só não ficou claro para mim, Thalita, o que você quer dizer com forma pensamento. Se você quiser comentar aqui, que aí depois eu posso explicar, eu posso também, com coisa, gravar um Reels também sobre esse assunto também. Avançando, tá? Para a gente caminhar aqui para o final. É, Bosque das Águas. Bosque das Águas, é, inclusive, é trazido, né, no capítulo 10, que era um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que era justamente onde iam, como eu falei, né, a colônia Nosso Lar, transição, os espíritos começam a se preparar, inclusive, existe esse planejamento reencarnatório que eu mencionei. Então, pode ser que dois espíritos que se afinizam muito, eles decidem, ó, vamos planejar aí, inclusive, como que vai ser na Terra, né? Como que vai ser o nosso desenvolvimento na Terra. Então, inclusive, isso o Bosque das Águas era um local aí para as pessoas aí que queriam, né, conversar sobre isso, decidir sobre isso também. O volume do Rio Azul, que existe no Bosque das Águas, ele é absorvido, né, para
as caixas de distribuição e as águas do Bosque das Águas, do Rio Azul, é que aí fazia com que fosse permitir todas as atividades da colônia. Quem fazia a fluidificação dessas águas eram basicamente as entidades superiores do Ministério da União Divina. E aqui também é trazido, né, que a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura e quase fluídica. E a água é o veículo dos mais poderosos para fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Então assim, é, é justamente essa questão que eu já falei, né? São alimento, remédio, tudo isso é trazido através da água. Claro que com a ajuda, né, dos espíritos superiores. E aqui é trazido, né, que quem fazia o serviço inicial de limpeza eram os ministros da União Divina. Uma comparação, né, que é trazido no nosso lar e a Terra. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a gente é composto em grande parte de água, a chuva dá-lhe o pão, ou seja, na agricultura, né, a gente precisa de chuva para a gente ter alimento, o rio organiza a cidade, a gente tem, eu moro em São Paulo, a gente tem várias cidades que são, né, tem rios que atravessam, enfim, então dá uma organização à cidade, em termos de saneamento, em termos de distribuição. A presença da água oferece-lhe bênção do lar e do serviço. A gente toma banho, a gente toma água, então, para vocês verem realmente como a água é importante, ainda mais importante no mundo espiritual. É trazido também do Aerobus, que é a grande nave utilizada, né? Não precisaria ser utilizada, mas é, alguns espíritos acabam utilizando, porque também, como eu falei, olha com uma outra analogia do pensamento. O espírito, ele com o seu pensamento, ele consegue se deslocar, né, de um lugar para o outro. Então, ele não precisaria do Aerobus, mas o Aerobus existe para também trazer um comportamento similar ao que a gente tem na Terra, né, de deslocamento. É um grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros ou mais, enorme comprimento, parecendo ligado a fios invisíveis. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Então, para vocês verem a extensão do nosso lar, né? Então, só, né, depois de 40 minutos que eles conseguiram realmente chegar e depois retornar do Bosque das Águas. É trazido um questionamento também, todas as colônias espirituais são idênticas a esta? De modo algum, cada colônia permanece em degrau diferente na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Ou seja, como eu falei, nosso lar é constituído de toda essa vibração coletiva que existe, né? E quanto mais esses espíritos forem evoluindo, mais também nosso lar vai ascendendo espiritualmente. E que eles tinham buscado inspiração no trabalho de outras esferas, assim como nosso lar serve de inspiração para outras colônias. Eles também é relatado, o André Luiz traz que eles tinham visitado os serviços da Alvorada Nova para formar os ministérios, que lá eram departamentos, mas no nosso lar se tornaram ministérios. Em geral, todos nós, decorrido o longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Falando do umbral propriamente dito, né? O que seria o umbral? Eu já mencionei, mas trazendo aqui também nosso lar. André Luiz conhecia a ideia de inferno e purgatório. O umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais, então está muito próximo da crosta terrestre. Funciona também como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações do material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então,
Assim, o que acontece? Não significa que a gente possa evoluir, que a gente não vá passar pelo umbral. A gente, assim, a passagem pode ser de alguns minutos, em vez de 8 anos ou em vez de meses. A passagem pelo umbral, ela pode ser mais breve, mas ela existe justamente para ter esse esgotamento desses resíduos mentais, né? Então, assim, a gente acaba passando justamente para eliminar esses resquícios, né? Então, mas aí a questão de quanto mais tempo a gente vai ficar, quanto menos tempo, depende da nossa evolução moral. E a zona inferior é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão, né? Então, ou seja, não tem a concatenação das ideias. Todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizados em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. E é pelo pensamento que os homens se encontram no umbral, os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Ou seja, aqui, novamente, o reforço do pensamento. Os missionários do umbral, que fazem parte, né, do Ministério do Auxílio, eles encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos edificadores. E essa é uma zona onde existe, né, tanto os sofredores como os malfeitores que estão se aproveitando, né, daquelas pessoas, daqueles espíritos que estão nessa região. Então, como é falado, é a zona de verdugos e vítimas de explorados e exploradores. Trazendo, e a gente já está finalizando aqui, porque para também não ficar muito extenso e vocês também poderem comentar ou perguntar mais alguma questão, Gabinete do Ministro, que é o capítulo 13 e 14, é justamente quando André percebe, né, que a medicina ela começava no coração e não aquela medicina que ele tinha aprendido na Terra. E essa medicina no mundo espiritual ela se baseia no amor e no cuidado fraternal. E como que André foi recebido, né? Ele não foi recebido com lisias ali, dando medicamento para ele. Não, ele ia lá, perguntava, era fraternal, dava amor. Então era literalmente cuidando do André. Esse que é a legítima medicina exercida no mundo espiritual. E qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimento e possibilidade muito superior à minha ciência. Aqui também eu trago a parte da audiência, né, que eu mencionei no início, que é quando André vai falar com Clarencio, né, pede uma audiência com Clarencio, e quando ele vê, ele percebe que Clarencio chamava sempre 2 a 2, né, e era uma forma que ele entende que Clarencio utilizava esse método, porque enquanto um falava, o outro ouvia, enquanto na verdade um falava, o outro podia já aprender com o que aquele estava falando, e assim como quando Clarencio falava, dava orientações e esclarecimentos, o outro também poderia aprender, por mais que não fosse diretamente. Então, indiretamente, existia sempre esse aprendizado. Então, era dessa forma que André foi recebido na audiência, né? Que me dizem aí, né? Inclusive a mulher que foi, é, ela, ela diz, né? é, Na verdade, Clarencio diz para a mulher: só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se absoluta inquietação no conforto no lar? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Se for ver, era o mesmo questionamento que André tinha, né? Ah, por que eu não posso ver meus familiares? Por que eu não posso ajudar meus familiares? Aqui fica claro que precisava ter bônus horas, precisava fazer o bem, né, trabalhar antes de poder é, poder aí, né, pedir o pedir pelo benefício da família, pedir pelo benefício próprio. E essa senhora, ela tinha feito 304 horas, estava hospedada há mais de 6 anos. Isso, como falei, ela poderia ter trabalhado mais de 60 mil horas, e ela só tinha 304 horas e estava pedindo coisas, reclamando, né?
É, e quando o Clarencio diz, né? Ah, mas eu ofereci isso. Ela fala, ah, isso era um serviço intolerável. Ah, e esse outro? Ah, é repleto de pessoas imundas. E outro? Só encontrei experiências exaustivas. Então, mostra que realmente, na verdade, ela que não queria, não estava pronta, né, para trabalhar, e não queria se modificar, por mais que já estivesse há 6 anos no nosso lar, né? E é falado também, aqui é muito bonito, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores companheiros interessados no serviço. Isso também é uma grande lição. À medida que a gente faz o bem, seja aqui na Terra ou no mundo espiritual, mas falando do mundo espiritual, você vai ter outros amigos espirituais que eles eles vão reencarnar antes, ou eles estão em missões, eles podem interceder pela nossa família, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós amamos. Então assim, quanto mais você trabalhar, quanto mais você fizer o bem, desinteressadamente no mundo espiritual, mais você vai ter o amparo é, divino para que as pessoas que nós amamos sejam amparadas. Então, é necessário trabalho e humildade. E os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Não é nem André Luiz, isso aqui é uma lei divina. Verbalmente, isso era quando Clarencio fala para André, né? Verbalmente, que ele estava pedindo qualquer gênero de tarefa, mas no fundo ele sentia falta dos clientes, do gabinete, da paisagem, é, com que ele tinha honrado a personalidade dele na Terra. Então ele ainda estava, né, não estava pronto para o serviço. Por isso que aquela passagem, né? Não é aqui ainda que André começa a trabalhar, né? É um pouco mais para frente. Embora ele tinha pedido para o Clarencio, ó, quero trabalhar, Clarencio diz, ó, você ainda não está pronto. Porque você quer ser médico, mas você não pode ser médico aqui. Então ou pelo menos começar como médico, né? Então, isso que é o que Clarencio traz. E também Clarencio recorreu, né, ao Ministério do Esclarecimento, consultou o histórico de André Luiz e ele traz, né, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Mesmo por troça, mesmo que não fosse ajuda genuína, ajuda que ele queria realmente ajudar, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Então, por mais que André Luiz tivesse não feito por melhor das intenções os receituários gratuitos, isso tinha contado ao favor dele, né? Capítulo 15, que é a visita materna, que é uma das passagens mais bonitas, né, do livro Nosso Lar. É, e André Luiz continuava com aquela ansiedade de rever o lar terreno, né? E em um determinado momento, Lisias, que visitava ele diariamente, é, chega para André Luiz e fala: ó, adivinha quem chegou à sua espera, né? Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. A mãe dele, né, que estava em esferas mais altas e já intercedia por ele há mais de 8 anos, rogando, finalmente vem visitar. E André Luiz, né, fala aqui abertamente: senti-me como criança no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de ventura espiritual. E a mãe de André Luiz, né, fala: o pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. E André Luiz também, né, traz essa reflexão para nós, que acho que é bom para a gente sempre pensar e refletir. Na Terra, quase sempre são as mães. As mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós,
mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. É, Aqui também é só, vou resumir um pouco mais aqui, para a gente poder finalizar e a gente caminhar para o final. Ah, Entre André Luiz e a sua mãe, André Luiz pergunta, mas e as minhas irmãs e o meu pai, né? O pai de André Luiz encontrava-se ainda no umbral, é, há mais de 12 anos. O pai de André Luiz tinha desencarnado 3 anos antes, André Luiz tinha ficado mais 8, então ele estava mais de 12 anos no umbral. É, e aí, né, André Luiz pergunta, a mãe dele responde, está há 12 anos. É, Na Terra, ele parecera fiel às tradições da família. No fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Laerte, que é o pai de André Luiz, não percebeu a presença espiritual, né? No umbral, assim como André Luiz não percebia a Clarence, não percebia a ajuda dos outros amigos espirituais. É, mas, né, como a gente já falou, eu também já comentei, a ajuda continua aparecendo em esperança, né, de que há essa mudança de pensamento, essa mudança de padrão vibratório. Ela fala que tinha gasto já há muitos anos, na verdade, devido, né, a esse padrão comportamental de fingir, né, de estar bem no lar, ele tinha viciado a sua visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Ou seja, aquela situação do pai de André Luiz é porque ele tinha cultivado o fingimento, né, durante muitos anos e tinha viciado e estava vivendo aí num padrão vibratório específico há muito tempo. Mas, além do pai do André, tinha outras duas irmãs, Clara e Priscila, que continuavam vivendo no umbral, ainda passando por essa situação. Tinha uma das irmãs de André que tinha sido o braço forte aí da mãe de André Luiz, nesse amparo, nessa ajuda à família terrena. Inclusive, né, aqui fala no final, que ela a irmã de André Luiz tinha uma semana antes do encontro de André Luiz e a mãe dele tinha voltado, ou seja, voltado para a Terra, reencarnado, num gesto de heróico, né, de sublime renúncia. Ou seja, estava voltando para poder ajudar a família que ainda se encontrava presas, né, às questões da matéria. E aqui eu trago, na verdade, um paralelo, já finalizando. Esse é um capítulo, né, uma passagem de Violetas na Janela, é, do espírito Patrícia, que eles, ela traz, na verdade, que o homem é a soma de todas as experiências pelas quais a humanidade vem crescendo através dos incontáveis milênios de que temos notícias. O apego à escravidão a qualquer uma das atividades que gere, por exemplo, o impulso da gula, do sexo, da mentira, do muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos quanto prejudiciais, na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher seu vazio físico. A libertação não se faz pela repressão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Baseados nisso, usam toda a energia que o sustenta no sentido de possibilitar que renasça um novo homem, como cidadão cósmico, não mais interessado nos prazeres egoístas, mas na manifestação de Deus no homem e em todos os seus filhos. Assim seja, graças a Deus, viva Jesus, o mestre caminho. Então, essa é uma passagem de Violetas na Janela que eu queria compartilhar com vocês e gostaria também de abrir aqui para comentários, perguntas, e eu também vou ver se teve mais comentários aqui no chat.
Ah, de nada. Acho que temos muito a aprender e é, aqui a Thalita, né? Thalita, não precisa se desculpar. A forma pensamento, agora entendi, a forma pensamento. É, essa forma pensamento que você diz, né? Na verdade, eu entendo que o que acontece, né? A gente, a gente traz, né? Vou dizer assim, vou dar um exemplo bem clássico, né? É, é evidenciado lá a imagem do diabo, não sei o que e tal. Aí as pessoas têm aquela imagem que é criação nossa, é criação humana, e elas ficam presas àquilo e começam a ver, né? Quando desencarnam, começam a ver figuras, imagens muito semelhantes àquelas, né? Isso é criação mental, né? Então esse pensamento ele se torna, ele toma uma forma, que era o que André Luiz via, né? Seres animalescos, aquilo tudo, na verdade, era projeção mental, né? Até porque se vocês lerem em diferentes momentos, né, que o André Luiz conta, quando ele começa a trabalhar, né, no regeneração, ele presencia, né, é, pessoas ainda em condições assim que ele falava quase semi-mortas, né, com ou pessoas que pareciam estar alucinando. Isso eu entendo que é a forma pensamento, que é quase você ver objetos, formações distorcidas, né? Então é nesse sentido. E agradeço aí, é, agradeço aí a participação de todos. é, e a medida aí no próximo encontro ainda será sobre o nosso lar, né? Então eu tinha programado a princípio é, dois encontros sobre o nosso lar, provavelmente a gente vai ter que fazer três, porque aqui a gente cobriu, para vocês terem uma dimensão, a gente foi do capítulo 1 ao capítulo 15, isso dá 100 páginas, nosso lar tem 300 páginas, então a gente tem aí muito chão pela frente. Nos próximos dias eu vou postar mais reels, mais conteúdo, como eu já venho fazendo, trazendo relações. E o que vocês sentirem falta, tiverem dúvida, comentários, é, nem sempre eu vou saber responder. Então, assim, eu vou dizer humildemente, ó, não sei, posso consultar, posso pedir ajuda, mas caso, claro, como isso é um grupo de estudo, caso alguém saiba responder, sintam-se à vontade aí para participar e trocar entre vocês também, tá bom? Camila, fico feliz aí que tenha tornado a história mais clara. Obrigado, Marlisson, obrigado, mãe, que estava aí também participando. E Jane, eu diria aí para pensar que a gente vai do até o até a página 200, que iria até deixa eu ver aqui, ó, até até o capítulo 35. Então, a gente vai do 16 ao 35 na próxima, e aí no último encontro a gente finaliza, porque o objetivo também não era apressar, porque é muito conteúdo, é muita coisa, e o importante mesmo é a gente ter essa troca, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, que, como eu falei, Deus nos abençoe, que a gente tenha uma semana aí iluminada, que a gente possa utilizar aí todo o ensinamento trazido aí pela espiritualidade, por André Luiz, pelo nosso irmão Chico, também que psicografou, é, que nós possamos tirar aí lições para promovermos essa reforma íntima tão necessária, tá bom? É, uma ótima noite e Deus abençoe.